Fala galera do JJ Podcast, mais um episódio hoje incrível, fantástico. Tô muito feliz, feliz pra caramba. Tô feliz por vários motivos, pelo convidado, pelo momento, pela história, mas acima de tudo porque o que tá acontecendo aqui hoje pra mim é muito marcante. Eu tô recebendo hoje aqui no podcast nada mais, nada menos do que Roberto Chiniachik. Ei, Joel! Roberto, Parceiro. você tem uma participação na minha vida muito grande. Quando eu era atleta, eu lia você. Eu li Que coisa, hein? A Revolução dos Campeões em 2006. Eu ganhei esse livro de uma mãe de um nadador chamado Eric. Ela falou assim, Joel, olha, eu vejo que você gosta tanto do desenvolvimento humano, tem essa mentalidade de campeão, lê esse livro. Aí eu vi o livro Revolução dos Campeões. Aí eu li o livro e no final você pede, se você quiser mandar uma mensagem, alguma coisa, está aqui meu e-mail. E eu mandei e você respondeu, sabe, em 2006. E eu falando, eu sou nadador, eu queria escrever. E eu pergunto assim pra você no livro, no e-mail, eu pergunto assim, o que eu tenho que fazer pra validar um método? Eu lembro que você me deu uma resposta, mas duas coisas me marcaram. Eu boto esse e-mail até nas minhas palestras. Olha que legal. Pois ele já viu isso. Você escreve assim, não tenha pressa para validar um método. Métodos sempre têm pontos falhos. E aí por trás, estude muito. Olha só. Você escreveu isso pra mim. Então primeiro eu quero te agradecer por você estar aqui. Você é um cara que produziu muito conteúdo e produz até hoje. Aqui no JJ Podcast a gente traz pessoas relevantes pra caramba pra audiência, pra mim também. E também a gente tem um negócio aqui, né, Roberto? Você tá escrevendo, lançando o seu novo livro, que é o livro número 30. Com prefácio Do Joel J. Garoto! Trabalho devolve. Então, a gente vai falar de vários assuntos. Eu quero falar sobre livros, sobre história, sobre aprendizados. Você já treinou atleta olímpico, seleção olímpica. Mas vamos fazer o seguinte. Uma das histórias mais emocionantes da minha vida é a final do revezamento 4x50 da Olimpíada de Sydney, que eu tive a honra de estar naquele vestiário. Cara, Edivaldo Valério, Gustavo Borges, Fernando Scherer e Carlos Jaime. Exatamente, você lembra dele? Lembro, eu tava assistindo em casa, né? E você tava lá com os caras em Sydney. Foi muito emocionante. Os caras estavam na raia 2, meu. E ficaram em terceiro lugar. Aquela medalha. Desde aquela época ainda não tivemos medalhas de revezamento olímpicas ainda. Então a gente tá no 2021, tem 21 anos que não tem medalha de revezamento. O nosso revezamento é bom. Já teve medalha de campeonato mundial, mas a olímpica ainda não tiveram, não. É que a Olimpíada é uma outra competição. Sim. Se você quiser, a gente fala sobre... Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Pinheiros, que eu cuidei de todo o projeto olímpico, né? Sim. Roberto, você tá há quanto tempo no mercado do desenvolvimento humano? Eu estou há 48 anos só. 48 anos. Você viu muita coisa, né, Roberto? Nossa Senhora. Você viu gente aparecer e ir embora. Você viu gente que com chance, com talento, mas nem apareceu. Você viu a internet chegar e mudar todo o cenário. Você viu, empresas, treinamentos, atua. Eu quero te fazer uma pergunta. 48 anos no mercado de desenvolvimento humano. Muita coisa mudou. Mas o que não mudou? O que continua igual? Olha que pergunta... Vou responder contando uma história, tá? Tem muitas coisas que não mudaram. Então, você que está assistindo a gente, se o seu cunhado disser que o que você está fazendo não vai dar certo, você tem que entender o seguinte, ele não entende o que você está fazendo. Então, eu sempre fui tido como um cara enrolador. É engraçado isso, né? Por quê? Eu era cirurgião. No tempo de faculdade de medicina, meus pais tinham limitação. Eu fiz medicina em Bragança, a faculdade mais cara do Brasil. Então eles me davam a grana para eu pagar a faculdade. E eu queria ter dinheiro para comprar uma pizza, tomar um chopp, né? E eu fui dar aula em cursinho, não resolvia nada. Aí eu vi que tinha um grupo de cirurgia. Tinha um amigo meu, Serginho Lenharo, virou diretor da faculdade de medicina. E o Serginho sempre falava, hoje ganhei, R$100, né? 100 dinheiros na época. Né? Serginho, como é que você ganha? Ele falou assim, eu faço parte da equipe do Dr. Célio Gaier. Então, quando eu entro numa
chama Partica, que é uma cirurgia de particular. Eu falei assim, ele sempre dá uma grana. Eu falei, como é que eu faço? Ele falou assim, olha, tem um concurso todo semestre e ele pega 7 alunos para lá. E eu, Durango, né? Eu costumo dizer que se tivesse Viagra, na época meu apelido ia ser Viagra, porque eu estava sempre duro, né? E aí eu fui para a cirurgia. E eu me dei super bem com a cirurgia. E o Dr. Célio, meu mestre inesquecível, quando eu estava para me formar, ele falou, meu apelido era China na faculdade, falou, China, eu quero que você seja meu assistente na faculdade, eu quero que você seja meu assistente nas cirurgias e você vai ganhar para fazer isso. Ou seja, ia ganhar uma super grana. Mas eu já estava estudando psicoterapia. Desde o 2º ano da faculdade de medicina, eu sabia que eu queria ser terapeuta. Então, quando eu cheguei para o Dr. Célio e falei, Dr. Célio, obrigado pelo convite, eu vou para a psiquiatria, né? Ele falou assim, mas por que você vai para a psiquiatria, China? Você é tão inteligente, né? Então, psiquiatra, enrolador. Eu era psiquiatra e eu fui para terapia. Então, meus colegas psiquiatras, porra, vai ficar conversando, vai ganhar grana na moleza, né? Aí lá fui eu. Sim. Aí eu fui para terapia de grupo. Aí os terapeutas individuais, puta enrolão. Aí eu inventei a tal das maratonas, 1980. Sim. Aí os caras, porra, ele ganha grana. Aí eu inventei palestra, foi um dos caras que inventaram palestra. Os caras, puta enrolão. Aí eu inventei os livros populares. Uhum. Aí os caras, porra, puta enrolão. Eu acho que eu fui o primeiro cara que fez um lançamento com a fórmula. Eu trouxe um canadense para fazer isso. Aí os caras, os palestrantes, né? Eu inventei palestra, né? Os palestrantes, tipo, porra, isso não vai dar certo, né? Tudo isso para dizer, o que é comum em tudo que muda? As pessoas não te entendem. Você vai ser sempre um solitário. Você tem sempre 3 amigos novos. Então, sempre que a gente avança, a gente deixa amigos para trás. Uau. Porque os caras não entendem. Sim. A gente estava falando sobre isso, né? Eu era palestrante, eu vivia com palestras. Certo. Aí eu fui para marketing digital. Os palestrantes não vieram. Sim. Estou em marketing digital, mas hoje eu sou um mentor de startupeiros no Vale do Silício. Eu não levei meus amigos Sim. do marketing digital. Sim. Agora eu tenho novos projetos. Eu não vou levar esses amigos. Por quê? Porque as pessoas não te entendem. Então, se é para falar algo que é comum, ninguém te entende, todo mundo acha que é impossível, que você é um louco, que você está sendo enganado, que tem gente lucrando, porque você está indo para o mundo. Vê, não é que o seu cunhado é maldoso com você. Tá. Estou falando lá para quem está escutando e vendo a gente. É que como ele não entende, ele quer te proteger. Certo. E então esse para mim é um ponto em comum, assim, sempre vai ter gente falando que não vai dar certo, sempre vai ter gente. E eu me lembro de uma história, né? Você é de Santos, eu sou de Santos. Sim. Eu adorava pegar siri. Você pegou siri, né? Peguei. Eu adorava pegar siri. E às vezes meu pai falava, Beto, pega a lata, né? Que era aquelas latas de óleo de 20 litros, pra gente pegar siri. E o molecão, 10, 11 anos, 9, né? Vinha com 2 latas. Aí meu pai falava assim, filho, só leva uma lata, tá bom. Eu adorava siri. Não, pai, vamos levar 2 pra gente trazer bastante. Meu pai, uma lata tá bom, filho. Aí falou assim, pai, mas eles vão subir na lata e vão escapar. Aí meu pai falou assim, filho, um siri nunca deixa o outro escapar. E essa é a praga da humanidade. Tá subindo. Teu amigo o cara tá subindo e os caras puxam você para baixo. E essa é uma história, assim. A gente tem a solidão de ir para um novo lugar. E você tem que ir sozinho, então... Você acha que a subida é solitária, Roberto? Ela é solitária no sentido da tua turma antiga. Da tua turma antiga, tá bom. Então, por exemplo, eu fui para a Índia em 1986. Ninguém falava em Índia, ninguém falava em Osho, ninguém falava... Eu fui sozinho. Tá. Sabe, assim... Depois, em 90 e pouco,
eu lembro que uma vez um amigo falou, você está indo, posso ir contigo? Hoje, quando a gente fala de Índia, já ficou até uma rotina, mas as primeiras 10 vezes que eu fui para a Índia, eu fui sozinho. Agora, por que você escolheu a Índia e o que foi que você viu ou ouviu para você ir para a Índia, no momento que quase ninguém nem percebia o que era isso? Em 1984, eu lancei um livro chamado A Carícia Essencial. O Carinho Essencial. A Carícia Essencial. A Carícia Essencial. Aliás, você tem 30 livros, é isso? 30 livros. Uau. E esse livro vendeu muito. E alavancou muito minha carreira. Em 85, eu lancei Amar Pode Dar Certo. Vendeu muito. Uhum. E aí eu ganhava grana, tinha sucesso, e me deu uma depressão. E eu tinha uma amiga que era discípula do Osho. Tá. E eu já li os livros do Osho, eu já fazia as meditações do Osho. 1900 e aí essa amiga falou assim, aí eu falei, pô, cara, que vazio que me deu, né? Aí ela falou, pô, vai lá ficar com o Osho. Aí saiu uma matéria, o Osho em Oregon, cheio de joias e tal. Aí eu, pô, mas eu falei assim, olha, você pode acreditar na empresa, eu acredito em você. Eu acho que você devia ir de lá. Então eu fui parar na Índia. Por quê? Eu sou terapeuta, o que você quiser de formação eu tenho. Uhum. A psicologia, limpar os traumas psicológicos, ele prepara para a espiritualidade. Se você não entrar num outro degrau, a vida inteira a pessoa vai passar enxugando gelo. Então foi a partir disso. Mas eu acho que essa leitura instantânea do que está rolando, eu diria que é uma das minhas maiores virtudes, né? Então, sei lá, 10 anos atrás, eu vi que o jogo estava sendo jogado no Vale do Silício. Então, eu fui para o Vale do Silício. Aí eu sempre que eu vou para um lugar, eu falo assim, quem me apresenta para esse mundo, né? Então, nossa, foi uma jogada maravilhosa. Por quê? Porque sempre quem chega na frente pega água limpa, né? Sim. Então, para mim é sempre isso, é ficar olhando o mercado. Eu acho que esse é uma coisa, é uma vantagem de eu ser numa série da Netflix, o treinador da Serena Williams falando isso. Eu sempre fui um cara muito introvertido, sempre fui um cara muito tímido, e já que eu ia nos lugares, eu não tinha coragem de conversar com ninguém, eu ficava observando as pessoas, observando o que estava acontecendo, né? Sim. E o meu jeito de construir livros, de construir negócio, é sempre observando o mundo, né? Você falou para mim hoje que você era introvertido, eu achei curioso, porque não parece. São as coisas que a gente faz por amor. Eu sou um sujeito super introvertido. Super. Eu adoro ficar sozinho, eu adoro... qual que é a diferença? Os tipos junguianos, né? O introvertido e o extrovertido. O extrovertido, ele descansa com gente. O extrovertido, ele descansa na festa. O introvertido, ele descansa sozinho. Boa. Ele descansa lendo, né? Uhum. Então, vê, a gente se conhece direto. Sim. E você nunca me viu em festa, nunca me viu em almoço. Nunca? Nunca. E a Roseli sempre falava assim, por exemplo, eu sou um cara péssimo de network. Péssimo. E por quê? Porque eu prefiro... Por exemplo, há 10 anos atrás, estava todo mundo indo para algum lugar e eu estava sozinho lá no Vale do Silício. Sim. As pessoas estavam indo para festas, indo para eventos, e eu estava visitando em San Diego uma empresa uma startup chamada Q. E eu estava conversando com o pessoal da Q, sozinho. Sim. Adoro isso. O ano passado, o governo dos Estados Unidos comprou $500 milhões dos equipamentos da Q. Então, acabei me beneficiando. Sim. Há 10 anos atrás, todo mundo estava indo para a festa e eu estava conversando com o Cristiano Oliveira, que é o fundador da Olivia, que hoje cuida da inteligência artificial da XP, do Banco Votorantim, está negociando e tal.
essa introspecção, né? Então a Roseli sempre falava, Beto, porque a Roseli é a rainha do network. Ela tá em tudo. Em tudo, né? Assim, a Roseli... É. Aquela piada que tinha antigamente, né? Tava a Roseli e o Papa lá no Vaticano, né? E alguém perguntou assim... Qual que é o Papa? Aquele monte de gente. O Papa eu não sei, mas eu sei que aquela baixinha é a Roseli. É bem isso. E a Roseli falava assim, mas você tem que ir nos jantares da Associação X, né? Eu falava assim, eu prefiro estudar, escrever um best-seller, eles que têm que me procurar. Sim. Essa era sempre foi a minha estratégia, né? Então eu prefiro criar um best-seller e aí vem todo mundo em vez de eu ir para os jantares. Sim. Mas eu sei que eu preciso melhorar isso. Eu sei que eu preciso ser menos bicho do mato. Mas quem vê até desconfia, né? Porque, cara, eu já te vi no palco de evento Isso. tocando. E agora eu vou te contar a história. Tocando banda. O amor! lá na Tracto, lá em Maceió, subi no palco e, cara, você deu a tua guitarra pra uma moça que tava assim, ó, na plateia, assim, pega a guitarra. Eu falei, cara, o Roberto é muito pra frente, né? Tipo... É o sonho, né? Fazer uma palestra, tocar, cantar, gritar, pegar livro da guitarra. Tirar foto com 3 mil pessoas. Mas aí depois você fica no teu processo de escrita, de observação, essa é uma de reflexão. É uma história de amor. O meu filho mais velho chama Leandro. O Leandro nasceu com 3 meses de idade. A gente viu que o Leandro... que ele não estava evoluindo. Sim. Então, por exemplo, agora eu tô avô, pai da Liz... Do Ricardo. Uhum. Então, eu via a Liz com 3 meses já estava olhando as coisas, né? Com 3 meses o Leandro duro, não olhava nada. Eu falei, puta, e aí, levamos 157 calcificações no cérebro. Os médicos falaram, o máximo que esse cara vai ficar vivo é 1 ano de idade. Uau. E, foi uma porrada, até, já que a gente tem tempo, né? Até por quê? Porque foi o maior erro da minha vida. Porque eu acreditei mais no raio-x do que no meu filho. Então eu passei 1 semana querendo matar Deus, possesso, me sentindo vítima. Depois de 1 semana eu falei, não, eu vou lutar pela vida do meu filho. Então tinha duas coisas. Batalhar para o Leandro... No começo era para ser uma criança normal, depois para ficar vivo. E a grana, não tinha grana. Eu era médico de pronto-socorro, estava começando. Eu falei, bom, eu já estava estudando análise transacional, que é uma terapia, aí eu inventei uma história, que foi curso de relações humanas. Aí eu bolei o curso, arrumei o lugar, e aí eu fiz cartazes. Com o que se fazia cartazes nessa época? Mimeógrafo, né? Não tinha foto. Então rodei. Aí o que aconteceu? 60 alunos em 1 mês, mas não dava, eu precisei ser terapeuta também. Foi assim que começou essa história. Tá. Só que dava legal, mas o Leandro, por exemplo, começou a ter crise convulsiva, internava no hospital, não tinha seguro de doença pré-existente. Aí o meu irmão Gilberto falou assim, Beto, eu vi um negócio que eu acho que você vai se dar bem. Falei, o que é? O mano é professor, era doutor, era da Universidade de São Paulo, administração, né? Sim. Ele falou, é um negócio chamado palestra. Eu falei, como é que é isso? As empresas vão, reúne 400, 500, a equipe toda, o cara vai lá, sobe no palco e fala. Sim. Eu falei, mano, e por quê? Ele falou assim, porque eu já tocava guitarra. Eu falei assim, porra, você gosta de palco, você toca guitarra, né? Eu falei, mano, eu tô acostumado a falar para 8 caras num grupo de terapia, Sim. né? Só que, vamos imaginar que eu ganhasse 50 dinheiros. Tá. Eu perguntei, quanto é que ganha um cara desse? Eu ganho 50 dinheiros por sessão de terapia. Aí o mano falou assim, ganha 5 mil dinheiros por 1 hora, por 2 horas. Falei, caracas, eu preciso dar um jeito nisso. Só que eu tinha um problema. Eu era tímido. Eu era introvertido. Sim. E aí o amor que eu tenho pelo Leandro treinou o personagem. Puta, que então, animal isso. É um personagem
que sobe no palco, que toca guitarra, que canta, que dá cambalhota. E isso, aí você vai falar, Roberto, você tem dinheiro para pagar os tratamentos do Leandro hoje? Numa palestra eu resolvo o mês inteiro. Mas quando cada pessoa que fazia terapia comigo pagava uma sessão de fisioterapia, de massagem, de hidroterapia do Leandro. Então eu olhava, eu não comecei a fazer terapia para ganhar dinheiro para ir para Nova York. Então eu falava, esse cara vai ter a melhor terapia do mundo, porque esse cara estava me ajudando a salvar a vida do meu filho. Sim. Quando eu fui para a palestra, quem me contratava me dava o dinheiro para pagar o mês inteiro de terapia do Leandro, né? Então eu falei, esse cara vai ter a melhor palestra que existe no planeta. E o que for preciso. Então eu não sabia contar piada, Aprendeu. Eu não sabia rir no palco, não sabia me mexer no palco. E eu fui treinando, e eu, assim como você, eu ponho um negócio, tô lembrando do lance da Michelle lá, que você queria, Roberto, pelo amor de Deus, recebe o cara lá. Uhum. Então, quando eu ponho um negócio na cabeça, eu só paro quando eu consigo. Sim. E eu virei esse palestrante, mas no meu contrato de palestra tem, após a palestra, o Roberto vai para o apartamento do hotel. Ele não janta, ele não almoça, porque é muita exaustão para viver aquele papel. Entendi. Não é simples, não. Entendi. Caracas, meu. Então, o Leandro foi força motriz para você se transformar. A inspiração. E eu ponho na minha cabeça, Joel, que eu preciso do dinheiro pro Leandro. Entendi. E eu acho isso fundamental, porque você ainda não me convidou para um evento seu, mas você vai ver que quando eu for, Sim. eu vou ser chato. Por quê? Eu vou passar, eu quero ver o som, eu quero ver os slides, eu quero ver cada detalhe. Sim. Né? Agora, isso tem a ver com eu começar a minha carreira com cirurgia. Sim. Quer que eu entre um pouquinho? Quero. Vê, eu dei uma certa sorte porque eu fiz medicina em Bragança. Tá. Em Bragança, e eu fui uma das primeiras turmas. Então você não tem uma grande estrutura. Estou falando. Que ano que é isso aí? 72. 72. Eu comecei a operar 74, 75. Então não tinha muita estrutura. Então, por exemplo, aconteceu um acidente. Tá todo mundo arrebentado. Não tem médico para todo. Então o estudante de medicina acaba atuando, né? Sim. E, graças a Deus, nunca um paciente morreu, eu sendo o chefe da cirurgia. Certo. Eu sendo o assistente várias vezes. Mas a bola bateu na trave, né? Sim. Várias vezes, né? E quando a gente está começando, a gente vai para fazer uma coisa. Depois que a gente aprende que a gente tem que ver o cenário, né? Então, quando eu operava, 50 anos atrás, entre o primeiro corte de uma cesárea e o último ponto, ou seja, abrir, tirar a criança, limpar o útero, você tem 5 minutos. Então, você vai pedindo tesoura, bisturi, e aí uma hora, por exemplo, você pede fio Catiguti 440. Aí você faz assim. Quando você faz assim é fio. Aí não chega o fio. Daqui a pouco você escuta. Aí você vê que não colocaram na caixa. Aí começa aquela gritaria, né? E isso aconteceu umas 2, 3 vezes. E aí você fica assim, cadê o fio se não chega? Aí aquele diálogo interno, né? Caralho, 30 segundos, 1 minuto, e você lá tendo que fazer. Quando terminava a cirurgia, a gente ia para um lugar chamado descanso médico, né? Aí eu, moleque, 23 anos, estou ali sentado, entra um cara mais velho, ou seja, um cara de 40 anos, 50. Moleque, erro de cirurgião é pago com vida.
seu irresponsável, você não checou a porra da... Porra é o melhorzinho, é o mais levezinho do palavrão. Sim. Você tem que checar tudo. E você tá ali no choque, porque você ainda não... Porque você terminou a cirurgia, não significa que ficou tudo legal, né? Então eu aprendi, e foi legal ter começado com cirurgia, eu aprendi a checar tudo. Sim. Eu checo tudo, eu quero saber tudo. E às vezes o pessoal do som, embora faz tempo, assim, eu não faço mais palestra, né? Então o pessoal do som, doutor Roberto, o senhor já recebeu? Por que o senhor está assim tão preocupado? Eu falei, porra, daqui a pouco vai entrar 1000 negros aqui e não é o cara do som que vai ficar, vai ser eu. Então vai lá, arruma esse negócio aí, né? Sim. Eu gosto muito da minha história, né? Assim, eu com essa mania de inovação, tem uma biografia sobre a minha biografia que o Edivaldo Pereira escreveu, mas um dia eu vou escrever a minha biografia, assim, né? Porque o que você imaginar, né? De vestiário de Olimpíada nossa, tem muita história. A Índia, a sala de operação, sala de cirurgia, investimentos, startup, né? Hoje todo mundo tem fundo, fala em fundo, né? Assim, eu entre aspas dei uma sorte, porque eu entrei quando não tinha essas concorrências, né? Então os meus investimentos foram bem legais, estão sendo. Agora, Roberto, ser escritor num país que não lê tantos livros, que lê em média 2 livros por ano, e que a turma não tem, assim, vamos dizer assim, uma rotina, não coloca isso no seu dia a dia, não tem um hábito de ler, e você tá no teu 30º livro, é muito mais do que um negócio, né? Livro, e você teve na imersão da Roseli como aluno, na imersão como professor? Sim. Livro, palestra, editora, de uma maneira geral, as pessoas fazem muito errado. Por isso que às vezes amigos chegam para mim e falam, pô, você vê se você edita e tal, eu falo, pô, faz essa imersão pra você entender o que é o livro, né? Sim. Porque normalmente quem escreve para os amigos. Outro erro, escreve para ser criticado, escreve para ser aplaudido. Sim. E não é nada disso, né? Assim, quando alguém... Essa talvez seja uma das primeiras aulas de palestrante, quando eu falo, o cara sentou na tua frente, ele só tem uma pergunta, que você tem que responder em 30 segundos, Sim. que é, o que eu ganho com isso? Certo. O livro é a mesma coisa. O que eu ganho com isso? Então, as 3 primeiras páginas do meu livro... O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? O que eu ganho de não desistir? O que eu ganho de avançar? O que eu ganho para ir pro next level? Entendi. Você consegue lembrar todos os livros que você escreveu? Não é meu forte. Não é meu forte. Por quê? O pessoal diz que é porque eu sou aquariano. Eu estou sempre ligado na próxima montanha. Sim. E eu lembro que o Amar Pode Dar Certo foi lançado 10 anos depois que eu escrevi na Colômbia. Uhum. E a Colômbia é um mercado editorial muito forte. Sim. A minha editora para a Latinoamérica era uma editora colombiana. Aí o pessoal me leva numa rádio. E a jornalista fala assim, Roberto... Lógico que ela falou em espanhol, tá, turma? Roberto, adorei seu livro. Agora, o ponto que mais me tocou foram as 10 crendices sobre o amor. Hoje eu lembro o tema porque aí ela falou assim, e eu quero discutir com você cada uma dessas crendices. Eu falei, ferrou 10 tudo. 10 anos depois. Nossa, 10 anos depois. Então, eu certamente vou saber todos os livros, mas não é meu forte. Não é meu forte. Até na música mesmo, né? O cara compõe, escreve um monte de música. Eu conheço vários compositores. Essa música, putz, não sei exatamente quando que eu escrevi e tal. A turma esquece, é normal, né? Um volume muito, muito grande. E esse aqui, ó. Desistir Nem Pensar. O seu novo livro tá saindo agora. Eu tive a honra de escrever o prefácio. O que o cara ganha quando ele lê esse livro? Legal. Boa. Eu gosto sempre de começar com um problema, né? Tá. Então,
Quando eu dei meus primeiros cursos de formação de terapeutas, 1979, 78, 79, 80, eu tinha, vamos lá, 30 alunos. 15 alunos eu observava que não dava sangue, não se matava, não nada. E 15 alunos se trabalhavam pra cacete. Tá. E eu falava assim, pô, depois de 3 anos esses caras vão estar arrebentando. 10 tinham pouco sucesso, 5 tinham muito sucesso. Tá. O que o leitor ganha lendo esse livro? Como que eu saio de pouco sucesso para muito sucesso? Porque as pessoas não percebem que o pouco sucesso e o muito sucesso tem poucas diferenças, mas que são fatais. São Sim. diferenças que talvez... Você começou o seu mundo de influencer. Sim. Ou o mundo de escritor. Tava você, o João, a Maria, lá na editora Gente. Aí você olha e fala assim... Aí você olha e fala assim, pô, cadê os caras que estavam aqui do meu lado? Não estão mais. Sim. E os caras que estavam do teu lado falavam assim, esse cara eu conheço. E a maioria, neuroticamente, aposta, esse cara não vai dar certo. Pô, nadador, só passou a vida inteira nadando. Sim. Né? O que aconteceu com o Joel? O que aconteceu com aquele ex-atleta? Embora tem muitos artigos nos Estados Unidos mostrando por que ex-atleta dá mais certo do que gente normal, não sei se você leu, Sim. mas ex-atleta supera, tem espírito de equipe, tem um Sim. monte, gosta de treinar. E talvez, você tinha 2 ou 3 amigos quando você escreveu na editora Gente, que você amava os caras, né? Sim. Que você vai, pô... E aí chegou uma hora que você falou assim, eu não posso continuar andando com eles. Sim. Já tô até lembrando de um aqui, que eu não vou falar o nome, mas tá na minha cabeça. E é triste isso, é triste. Então esse livro fala isso, ele vai falar, você vai ter que deixar amigos para trás, porque eles não vão te entender, eles vão puxar você, não vou falar os 4 até para não contar o livro todo, Tá. Mas assim, o primeiro ponto forte é a tal da profundidade, Então, o pessoal de pouco sucesso, ele vai trabalhar tanto, os 2 grupos trabalham, têm senso de missão, têm propósito, perguntam. Só que quem tem muito sucesso tem profundidade. Quem tem pouco sucesso fica toda hora começando um negócio novo. Perfeito. Então, eu aposto que na sua carreira tiveram os momentos que as coisas não andaram e gente falou, Joel, por que você não sai disso e vai para aquilo? Sim. E você falou, porque eu quero aprofundar, eu quero cada dia saber mais, eu quero cada dia mais superar os meus desafios, eu quero a cada dia superar as encrencas. Certo. Então, esse livro, ele fala sobre o próximo nível. Ele fala assim, o que você precisa para ir para o próximo nível? Como é que você transforma a sua vida? Como é que você transforma a sua carreira? Transforma livrão. Livraço. E quando que... Existe algum momento que desistir faz sentido? Tem. Qualquer coisa na vida a gente pode pensar em desistir, mas a gente precisa ter claro por que a gente está... Porque uma coisa é você largar, outra coisa é você desistir. Né? Largar, vamos lá. A pessoa está casada com um sujeito que espanca ela todos os dias. Eles vão para terapia, ele não quer mudar. Você tem que desistir desse casamento. Sim. Mas você não desistiu de ser feliz no amor. Perfeito. Você não desistiu de um relacionamento legal. Você pode largar, por exemplo, eu adoraria que o Leandro fosse uma criança, um adulto normal. Chegou uma hora que isso não era possível, não tinha jeito. Tá. Mas muita gente fala assim, ele não vai ser normal? Então eu abandono. Não, você tem que saber assim, o que isso tem a ver com a sua alma, o que isso tem a ver com a sua essência. A maioria das pessoas, e hoje é muito complicado, né? Eu dei mentoria para um artista e eu vejo que ele tem um super conteúdo, mas ele prefere uma linha mais, vamos chamar assim, superficial.
Então, putz, vai ficar superficial. Ele não vai... É aquela história, né? Assim, você falou 50 anos praticamente, vendo sucesso e vendo não sucesso. Sim. Né? Então, há uns 3, 4 anos, quando a Exame era uma revista realmente significativa, a diretora de redação ligou para mim e falou assim: Roberto, você tem 10 minutos para conversar? Eu falei, tenho. Sim. Ela falou assim, eu tinha 18 anos, eu estava na faculdade de jornalismo e você era um cara que estava no topo. Hoje eu sou diretora de redação, sou a chefe da Exame e você continua. O que precisa para isso? E tem um monte de coisa, tem ética, mas eu acho que tem que ter uma visão de solidez. Para mim, no mundo de negócios hoje, é solidez. Certo. Né? Então, as pessoas falam, pô, eu tenho uma startup, eu tenho um valuation de 1 milhão e tem isso. Aí você fala, o que fica de solidez disso? Né? Você não fica aquela piada, né? Vendi meu galo por R$1 milhão. Você conhece essa? Não. Eu vendi meu galo por R$1 milhão. E como é que você recebeu? Ah, recebi 2 galinhas que valia 500 mil cada uma, né? Então, tem uma superficialidade e eu gosto muito de um personagem da Grécia chamado Oráculo de Delfos, né? E o Oráculo de Delfos, ele ficava lá falando assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, né? Então, nesses anos, é impressionante, assim, eu não posso citar nomes porque seria feio. Certo. Mas era eu e fulano. Aí o fulano ficou 1 ano, 2, 3. Depois era eu e ciclano. Aí, hoje eu não faço mais. O jogo que eu jogo não é mais o jogo do escritor, mas é muito interessante você olhar assim, o que faz alguém ficar e alguém... Eu me pergunto com relação a você. Porque quando eu te conheci, eu tô falando aí... 2000, início de 2000, quando eu li os teus livros, você já era autoridade top. Palestrei, fui, empresas, eventos fora do país. E aí eu falei, caramba, o Roberto já tá consolidado no mercado. Faz tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Só que a gente tá em 2021. Ó, eu fui um dos últimos eventos teu, que você, acho que o Ricardo me convidou, foi o Now. Aham. Pô, cara, tava lotado de gente, cara. Lotado de gente. Eu tô te falando aí, talvez final de 2019, antes da pandemia. Porque se fosse 2020 ia estar lotado, 2021 ia estar lotado. Então, pô, você tá muito tempo em alta performance. Muito tempo. Eu também quero refazer essa pergunta. Eu quero fazer. Me dá aí uns 3 fundamentos pra você se manter em alta, porque atingir a alta, difícil. Se manter em alta, mais difícil ainda, cara. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que te faz ficar, né? O que te faz ficar? Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar os atletas de 2021, tem uma live esses dias com o Thiago de 2000, em Sydney. Tem esses dias uma live que tá com Gustavo Borges e Thiago Camilo, né? Sim. Se você for assistir, você vai falar, caracas, ele tava lá. O Brasil não trouxe nenhuma medalha de ouro e eu fui detonado. E você era do time olímpico? Eu era o cara que cuidava da cabeça de todo mundo. Eu cuidava... Do COB. Uhum. Tem até um artigo meu que saiu no UOL contando essa história de psicologia, psiquiatria. Eu cuidava de todos os atletas. E, usando a linguagem nossa, teve gente que amarelou? Teve. Uhum. Eu fui super criticado porque eu tinha ido e o Brasil não ganhou nenhum ouro. Sim. Lógico que eu podia falar, sabe o que aconteceu? Fulano ali, tal, não sei o quê. Aquele dia, fulano tava não sei o quê. E por isso que o desgraçado não performou no dia seguinte. Eu segurei sozinho. Então, eu acho que essas coisas, elas no curto prazo, elas te atrapalham, porque de verdade, né?
Esse dia eu estava conversando com o Marcos Vinícius Freire, né? Aham. E a gente estava numa live para a Veja, e eu falando, a verdade é, todas as palestras pós-Olimpíada de 2000 foram canceladas. Eu segurei. Todas. Aí o Marcão falando, ô Chiniachique, e as minhas também, todas foram canceladas. Aí alguém perguntou, tinha uma outra pessoa entrevistando, tipo, é que eu dei tanta entrevista, você achou justo? Eu achei. Eu ter sido cancelado, eu ter sido, os meus eventos ter sido cancelado, porque aqui entre nós, se trouxesse 5 medalhas de ouro, só iria de helicóptero, 10 quilos. Então, a gente tem que ter essa consciência, sabe assim, se eu ganharia 100 por conseguir algo, eu tenho que sacar que eu vou perder 100 por não conseguir esse algo. Perfeito. Então, eu acho que esse caráter, ele fica forte. Ele fica forte. E, por exemplo, eu fico muito feliz de ver meus filhos com esse caráter, né? O Ricardo alugou um negócio que apareceu outro melhor e ele falou, não, eu vou ficar, porque eu dei minha palavra, né? Por sorte, o sujeito continuou querendo abusar e ele falou, opa, agora eu não quero mais. Mas eu acho que as histórias chegam na frente da gente. E é impressionante como essas histórias chegam na frente da gente. Então a gente precisa cuidar muito das histórias. Sabe assim, hoje em dia eu acho que isso é muito mais... hoje em dia eu acho que isso é mais intenso ainda. As histórias chegam na frente, então Sim. Você precisa... Tá. A outra coisa é, quando a gente precisa analisar estrategicamente a carreira da gente o tempo todo. Tá. O tempo todo a gente precisa analisar na carreira da gente. Então tem movimentos que as pessoas fazem, eu vou exagerar, como quando uma Xuxa sai nua na Playboy, você consegue muita grana, muito ibope, mas a perda a longo prazo é grande. Lógico, a Xuxa é uma gênia, então ela conseguiu superar, mas a Marlene Matos recolhendo exemplares nas revistas, nos sebos. Então, quando eu olho a carreira das gerações que vêm, eu falo, puta, cedeu. Não pode ceder. Não poderia ter feito isso, porque antigamente tinha um cara chamado Roberto Carlos. Todo mundo gostava ou odiava Roberto Carlos, mas era Roberto Carlos. Certo. Beatles, todo mundo gostava. Hoje você não tem uma banda. Por quê? Porque o mercado é muito fragmentado. Certo. Então, vou pegar a Anitta. A Anitta fez sucesso em 2019, 2020. Será que ela faz em 2022? Por quê? Porque é muito rápido o que vira moda e o que vira ultrapassado. Então, por exemplo, mesmo eu, às vezes o pessoal lá, o Ricardo, faz isso, faz aquilo. Eu falo, opa, segura um pouco. Eu prefiro fazer menos estardalhaço, mas ficar sólido. Perfeito. Porque alguns movimentos, a Batalha de Pirro, né? A Batalha de Pirro foi uma batalha lá da Grécia que o Esparta ganhou. Não, Grécia ganhou. Mas morreu tanta gente que logo depois eles eles foram derrotados. Então a gente precisa sacar isso. Tem vitória que é melhor perder. Entendi. Então esse olhar de longo prazo, de que você quer na tua carreira, como é que você quer na tua marca. Uhum. Eu tenho bastante disso. Eu fico observando, pô, legal, o Joel J daqui a 5 anos, daqui a 4, daqui a 3, daqui a 10. Como que eu quero que ele seja visto? Por exemplo, como marca pessoa é uma coisa muito importante para mim, né? O que as pessoas sentem, pensam quando lembram de mim. Tratar as pessoas hoje, o jeito que você conversa, o jeito que você fala, é muito importante para manter o meu nome na perpetuidade com uma coisa positiva. Porque quando você sobe, né, você atinge um baita de um resultado, e aí você começa, por exemplo, a deixar que a egocentricidade domine você, pode ser que isso não afete hoje o seu negócio ou a sua vida, mas no futuro
viu lá o Joel? Aquele cara lá, viu lá o Roberto, aquele cara lá que falou assim, né? Então esse é um cuidado. Eu tenho isso claro, sabe, Roberto? Eu sempre procuro lembrar a história dos meus pais, de onde que eu vim, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos. Tá aqui na tua frente e como aluno te fazer uma pergunta, porque a minha pergunta, minha cabeça é assim, você tá há 50 anos no mercado, arrepiando, falando de sucesso, passou e vivenciou muitas coisas. Eu quero saber como é que faz pra ficar. Você já acabou de falar. Você falou, olha, tenha claro como é que você quer a tua carreira. Já acessei, tá aqui dentro de mim. Joel, tenha claro como é que você quer a sua carreira. E alguns movimentos. Então, vou dar um exemplo. Um presidente da República foi eleito e teve uma reunião dos líderes. E o combinado era: ninguém vai falar que o Roberto Chiniachik coordenou essa reunião dos ministros, vamos chamar assim. Eu tenho certeza que naquele momento, se eu falasse, sei lá, o jornal ligou, a revista ligou, Roberto, você fez? Fiz. Eu ia vender livro pra cacete, eu ia entrar. Putz, só que quando esse governo, porque todos os governos em um momento caem, explodisse, eu pedi. Quantas vezes eu trabalhei com equipe de futebol e eu exigia entrar pela porta dos fundos? Se alguém falasse, vou pegar sei lá, trabalhei com o Grêmio, entrando no Deville pela porta dos fundos. E eles foram super bem com o meu trabalho. Eu poderia falar, que legal. Só que 6 meses depois, 2 anos, cadê o Chiniachik? Então, você tem que escolher o que aparece, você tem que escolher o que não aparece. Lógico, por exemplo, eu fiz caminhar sobre braças toda a delegação, todos os atletas, todos os dirigentes, antes de embarcar para Sydney. Eu pedi para não falarem que eu tinha feito isso, tinha um contrato, alguém filmou e pôs com a Globo. Foi péssimo. Assim, na hora que a Globo mostrou o vídeo, eu falei assim, que desgraça. Por quê? Puta, naquele dia eu ainda consegui negociar para não ter tanto ibope, só que quando não pegou a medalha de ouro, aquilo estava na mão da Globo. Entendi. Você falou a palavra ego e você está certo. O ego da gente disse, não, eu peguei o ministério, todo mundo ficou ali sentado me escutando, e eu sou o pica da galáxia. Porra, só que você não sabe o que isso vai dar. E você tem que segurar. Assim, algum dia eu quero contar minhas histórias, mas assim, vou contar uma história que a Janete conta. O treinador da seleção brasileira falava abertamente, pessoal, quem tiver amarelando, fala com o Chiniachik. Quem não tiver amarelando, não precisa ir. Então, a Janete tinha que ir escondida conversar comigo. Estou talvez cometendo até uma indiscrição, mas a Janete contou isso no Now várias vezes. Então, eu fiquei quieto, sabe assim, não é para você... Tem que saber jogar com a tua imagem, mas principalmente eu acho que a gente tem que saber jogar com o ego da gente. Pô, perfeito. Essa foi importante pra galera que tá vendo e ouvindo, mas pra mim também foi muito importante. Porque o ego, ele coloca umas enrascadas, você numa enrascada, você só percebe depois, né? Só percebe depois. A gente tem que saber, assim, analisar a carreira 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, por exemplo, agora, hoje eu discuto a minha carreira para os próximos 30 anos. Aí você fala, ô seu maluco, você acha que você está vivo? Eu não sei se eu estou vivo, mas se eu tiver, sim, eu não quero entrar nas modas, porque as modas, elas são... O que acontece com a moda? Joel, a moda, ela é descartada. Ela é descartável e ela é descartada. Então, e se você me permite, assim, você faz coisas que mostram para mim que você não entra na moda. O que me faz estar aqui. Porque eu não aceitaria outros, cara. Por quê? Porque eu não posso estar ligado a gente da moda.
Por quê? Porque ele cai e me leva junto, né? Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, eu admiro muito quando você vai com a sua esposa, eu admiro muito quando você mostra o seu filho. Por quê? Porque, sabe, sair, você é maldoso, sair com a piriguete é moda. Sim. Sair com a esposa não é moda. Não é moda. Roberto, mas você tem a mesma mulher há 32 anos? Não é moda. Sim. Sabe, pô, você jantou com quem? Você jantou com o fulano? Amo a Loki. Você almoçou? Não, almocei com os meus filhos. Não é moda. Aham. Não, porra, mas você foi pra balada, ficou... Muitas vezes eu vou pra balada. Não, cara, eu fiquei na igreja rezando. Aham. Putz, isso te atrapalha pra você ir pra 1 milhão. Só que isso te garante vender 200 mil, todos os livros. Entendi. Essa visão que você tem hoje, sempre foi assim? Ela foi construída como? Algum momento aconteceu algo que te ensinou isso? Ó, nunca ninguém perguntou, portanto eu vou responder do jeito que tá me vendo, tá? Eu comecei a pensar em futuro com a história do Leandro. Tá. Por quê? Eu era terapeuta. Então, eu tinha que... Por exemplo, dezembro, os malditos... Pessoal, estou falando rindo, tá? Os malditos clientes somem. Só que eu tinha que pagar o tratamento do Lê. Uhum. Janeiro, os malucos, porra, vão pra praia. Então, eu tive que começar a pensar, com 20 e poucos anos, assim, putz, como é que eu faço isso? Como é que eu faço se tiver que internar? Como é que eu faço... E aí eu comecei a valorizar a solidez. Então, por exemplo, esse mês está com muita gente. Eu falava assim, opa, mas como é que está o outro? Como é que está o outro? Como é que está o outro? Então, assim, foi maravilhoso para mim, no sentido de carreira. Se você me perguntar, se tivesse uma varinha mágica, o Leandro pudesse ser um garoto normal, você queria e preferia não aprender nada do que eu aprendi. Mas... eu acho que eu consegui utilizar bem. Então, assim, eu desenvolvi um conceito, né, que eu chamo de carambola. Né? Carambola é do snooker. Você joga bilhar, essas coisas? Não. Né? Bilhar jogo. Que você bate, aí você deixa uma bola lá e essa bola trava a bola do teu adversário. Não, isso aí é carambola pra você? É. Pra mim é sinuquei o cara. Ah, é? É. No meu tempo em Santos... Era carambola. Era carambola. Tá. Então, carambolou. O que é carambolou? Carambolou, você faz a coisa para travar o outro, mas para deixar fácil para você, Sim, né? sim. E o Leandro me ensinou a carambolar na vida. Sabe assim, putz, eu já vou falar com esse cara porque se... Carlos Aloysio, meu parceiro de Belo Horizonte. Então, já deixava meio acertado. Putz, eu estou precisando de uma grana extra. Você faz um curso para mim? Eliana, Sim. você faz um curso? Eu não podia pensar no que estava rolando naquele mês, porque eu sabia que se desse uma desgraça, eu precisava ter outro jeito. E aí eu desenvolvi para mim e para os meus alunos o conceito de solidez. Tá? Não entra na moda porque a moda vai cair. A moda passa. A moda passa. A moda passa. Caracas. E da turma, quer ver, ó? Da turma que veio uma turma junto com você, alguns ficaram no meio do caminho, outros apareceram, outros ficaram no meio do caminho, mas outros também se mantiveram, né? Tem gente que se manteve com solidez. Você percebe algum padrão entre essas pessoas que se mantêm? São duas coisas que a gente tem que pensar. João, vamos imaginar, mercado de palestra. Tá. Teve gente que se manteve fazendo palestra. Teve gente... Não vejo muita gente que saiu de palestra e foi para o mundo digital. Mas tem 2 ou 3. Para mim, a regra é... eu saio antes que me tirem. Essa é muito boa. Então, eu tenho uma regra que eu ensino no Now, que é assim, joga fora. Então, eu era cirurgião. Toda a minha grana
vinha de cirurgia, mas eu queria ser terapeuta, independente do Leandro. Vou até anotar, continua aí para não perder esse insight. Então tem que jogar fora. Sabe assim, eu joguei fora tudo que eu ganhava de pronto-socorro para ir para terapia. Eu era terapeuta. Quando eu parei de ser terapeuta, eu era terapeuta de 4 governadores de estado. Então, o ego fica assim, fica. Só que, eu trocava hora por dinheiro. Aí eu fui para palestra. Aí eu joguei fora. Aí eu era palestrante. E hoje eu faço 20 palestras por ano para manter meu cérebro ativo e olhar o mercado. E você fazia quantas? Chegou a fazer? 200 palestras. Você era o cara mais requisitado do país. Não, teve dia que eu fiz 4 palestras em cidade diferente, com um helicóptero me levando para cima e para baixo. Uau. Mas, sabe assim, e você tem que saber que quando você sai de algo, você tem que sair no auge. Então, por exemplo, eu era palestrante. Chegou uma hora que eu aumentei o preço e falei, não dá. Aí a gente inventou o mundo digital. Aí esses eventos. Aí eu vi a grande oportunidade de estar com o mundo da inovação no Vale do Silício. Você precisa ir para outro lugar. Aí você vê que o Vale do Silício, eu não sugiro para ninguém ir lá investir hoje. Por quê? Porque todo mundo sabe que lá tem negócio. Então já não dá mais aquela... Por exemplo, na Índia, um programador ganha por ano, o cara vai ganhar, se ganhar muito, $5 mil. Se ganhar muito. Ano. O sujeito nos Estados Unidos não é um programador por menos de $15 mil por mês. Então, putz, a margem de manobra já ficou congestionada. Então você tem que olhar para... Você tem que olhar para a Índia, né? Agora, se olha para a China, você fala, aquele monte de gente vai ter problema de saúde. Então, investe em saúde na China. Agora você fala, mas a China está fora. Mas tudo que está novo está fora. Tudo que todo mundo está olhando não deve te interessar mais. Sim, não deve te interessar mais. A notícia quente já é uma notícia fria. Né? É uma notícia velha. É uma notícia velha. Então, a gente... Então, eu aprendi isso. E eu tenho certeza que se não fosse o Leandro me obrigar a ficar olhando o próximo nível, e nós estamos falando sobre o livro novo, eu conto essa história. Sempre os meus próximos níveis, né? Uhum. Então, como é que sai de cirurgião para terapeuta? Como é que inventa? Assim, eu tenho orgulho de dizer, era eu e Paulo Coelho, né? Sim. E a gente super amigo, né? Sim. E as pessoas, mas o Paulo Coelho, Roberto, escreve o português errado. Gente, o cara tá vendendo 100 mil livros por mês num país que não lê. Sim. E você tinha que beijar o Paulo Coelho, tinha que agradecer o Paulo Coelho. Pois é. Roberto, aí pro Paulo. O Paulo, Roberto Chiniachik é um psiquiatra que escreve um livro tão superficial assim, e você tem que se unir. Então, assim, eu fui o primeiro disso, né? Eu fui um dos primeiros palestrantes. Então, quando você entra num mundo novo, eu acho que essa é uma frase bem de um cara de sucesso poder falar, é fácil investir no que deu certo. Agora, o duro é arriscar no que não deu certo. E é isso que você faz, que o Thiago faz. Sabe, vocês são o novo mundo, né? Sim. Enquanto olhar para frente. Sim. Cara, quanto aprendizado legal. O que a gente pode fazer com esse livro aqui pra turma? Eu sei que você tem aqui uns 2, 3 livros pra gente. Vamos pensar numa coisa legal pra turma? Bom, você conhece esse público. Tá. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai sortear. Me conta aí, ele já tá sendo vendido? Ele tá na pré-venda? Como é que ele tá? Ele tá na pré-venda, tá? Ele tá na pré-venda. Esse é o tempo de pré-venda. Tá. Agora, pessoal, quem comprar agora o livro, ganha... Eu fiz um treinamento online para esse livro. Então tem um monte de exercício, tem palestra. Então ganhei um treinamento online, tem o frete grátis.
Tá. Para quem entrar agora e comprar. Desistir nem pensar. O que você precisa fazer para atingir o seu próximo nível. Galera, tá aqui o novo livro do Roberto Chiniachik, o 30º livro dele, que tem um prefácio do Joel J. Tá na pré-venda. Então vai lá. Onde que a turma pode achar para comprar? Putz, em todas as livrarias, em todas... É engraçado isso. Estamos com tempo aí? Tamo. Eu quero contar sobre o pé esquerdo do Messi, que é um lance que eu gosto muito. É verdade. E quero falar. Eu falo um negócio aqui nesse livro, gente, que é o seguinte. Pessoal, autoestima é um conceito que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque autoestima é o autoconceito que a pessoa tem de si, independente do resultado. Então você viu muito nadador que se achava o máximo e não nadava nada. Lembra disso? Muito. E muita gente acha que pelo fato dela ter uma autoestima baixa, ela não vai conseguir nada na vida. E, eu falo de um conceito chamado autoeficácia. Ou seja, você tem que acreditar que você vai se matar para entregar. Mas se você se sente o máximo ou não, isso não é importante. Eu lancei... Vê, quem faz alguma coisa significativa passa por um período de autoestima baixa. Com toda certeza, eu posso afirmar, pelo trabalho da sua obra, Joel, que você teve, e talvez até tenha momentos de autoestima baixa. Ele fala, putz, isso tá uma merda, isso não tá legal. Então eu vou contar história. Eu já vendia, o Carícia Essencial e Amar Pode Dar Certo, vendia 5 mil por mês. Uau. 5 mil. Não, 10 mil por mês. Sim. Eu tinha uma secretária, eu era terapeuta, a secretária mandava na Gráfica Parma fazer 10 mil exemplares, estou falando de 1984. E aí a Gráfica Parma mandava 5 mil para a Nobel e 5 mil para uma distribuidora chamada Brasilivros. Vendia. Sim. Mas eu não conseguia falar, eu sou um escritor. Eu falava assim, eu sou um psiquiatra que escreve. Então eu ia nas livrarias, morrendo de vergonha. Eu falava assim, moço, você tem algum livro do Roberto Chiniachik? E o cara ignorante, eu já estava vendendo bem, falava assim, não, quem que é ele, hein? E eu falava, é um escritor aí. E saía murchinho, né? Eu falava, realmente eu estou dando sorte. Realmente eu estou dando sorte. Demorou uns 10 anos para quando eu entrasse numa livraria e não tivesse meu livro, eu falava, que livraria vagabunda, não tem um livro do Roberto Chiniachik. Mas, pessoal, tudo isso para dizer o seguinte, não tem nenhum problema se você se sente inferior, não tem nenhum problema se você acha que o seu trabalho não está legal, porque essa é uma rotina. Até hoje, eu fico pensando, se eu tivesse mais 30 dias, eu escreveria mais coisa. Por quê? Porque quem é bom sempre vai descobrir um jeito de fazer melhor. E quem faz coisa grande por quê? Porque a gente quer ser alguém na vida. Vê, você é de Santos, né? Quando eu nasci, meus pais alugavam uma casa na Saturnino de Brito. De onde que você é em Santos? Eu sou do Canal 5. Canal 5. Gente fina. Eu sou do Canal 1, eu sou do Marapé. Marapézaço. Marapézaço. Né? Só que meus pais queriam ter uma casa, então eles foram morar num barraco aonde? Um lugar que você nunca esteve, de tão fora de mão. Foram para a Vila Margarida. Então eu morei há 68 anos atrás na Vila Margarida. Sim. Super coisa boa, super coisas ruins. E você vem, e você traz aquela coisa, os outros são ricos, eu sou pobre, os outros são ricos, eu sou pobre. Então, para você que está escutando esse papo, se você tem aquela coisa de, eu não estudei na melhor escola, eu não tive uma educação legal, isso não é problema, desde que você fala, eu quero ser alguém na vida. Porque é isso que faz você estudar mais que os outros, treinar mais que os outros, trabalhar no teu produto mais que os outros. É o desejo de ser alguém. Sim, perfeito. Essa de autoestima e autoeficácia é muito boa. Cara, o mundo de hoje, ele estimula muito a autoestima. E o cara se acha o máximo sem ter feito nada. Ele não fez nada. Sim. E aí ele acha que ele é o fodástico.
E não me interessa muito. Isso está nesse livro. Antigamente as empresas contratavam baseada na autoestima, né? O cara fala, não, porque eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo. Opa, peraí, vê se ele tem força para fazer. Tá. Por quê? Porque se a gente falar, vou fazer uma festa de Natal, cara, vai ter encrenca, vai ter problema, e você tem que saber passar por cima. Sim. Vamos falar do pé esquerdo do Messi. Vamos. Muito bom. Você tem o João, então isso que eu vou falar vale para você com o João, tá? Mas vale para todo mundo. O mundo tem uma tendência de querer que você saiba tudo. E eu sempre falo para os meus alunos, falo para o meu filho, para os meus filhos, você tem que ser fatal em algo, você tem que ser feroz em algo, né? Então, eu assisti uma vez uma palestra, uma aula sobre o pé esquerdo do Messi, né? E quando o Messi chegou no Barcelona, no La Masia, ele tinha um pé esquerdo fantástico e o pé direito dele era ruim. E o treinador, isso é uma entrevista do treinador, o treinador falou, pô, aquele pé esquerdo maravilhoso e o pé direito ruim, eu falei, eu vou deixar esse pé direito tão bom quanto o pé esquerdo. E ele falou, depois de 2 anos, eu vi que estacionou o pé esquerdo e não ficou feroz o pé direito. Então, eu pensei, eu vou deixar esse pé direito do jeito que der, mas eu vou trabalhar esse pé esquerdo para ele ser fatal. E quando você olha o pé esquerdo do Messi, é deslumbrante o que ele faz com aquele pé, com a perna esquerda, né? Sim. E esse é um conceito que eu sempre procurei trabalhar com os meus filhos e procuro trabalhar com os meus alunos. Eu falo assim, qual vai ser o teu pé esquerdo na vida, né? Então, você vê o Arthur no palco, porra, o cara quebra tudo, né? Sim. O André queria ser jogador de futebol e a Cláudia, minha esposa, falava assim, não, ele tem que fazer natação, porque se ele não for jogador de futebol, ele tem que saber nadar. Ele tem que saber informática. Eu sempre ficava enchendo o saco dela, falava assim, o Ronaldinho sabe judô, Cláudia? O Ronaldinho sabe natação? Sim. Cara, você tem que ser bom no que você é bom. Não adianta querer ser bom em tudo. Então, isso vale para tudo na vida, sabe? Você tem que ter um negócio que você é feroz. Então, por exemplo, eu sou feroz em gente. Sabe assim, Roberto, você sabe fazer uma capa? Não sei. Você sabe? Não sei. Lógico, eu sei discutir capa, eu sei discutir título de livro, mas eu tenho que definir assim, aonde eu sou feroz, aonde que pode sentar o Bill Clinton para conversar comigo. Ele vai aprender. É gente. Então, mas cada um tem que ter o seu pé esquerdo. Sim. Né? Cara, isso é incrível, né? Fortalecer o seu ponto forte, defender, promover. Quando você falou sobre autoestima baixa, porque eu não tinha autoeficiência, autoeficácia, isso aconteceu na minha vida. Acontece, vira e mexe acontece. Mas é quando eu não tava usando minha perna esquerda. Não usei minha perna esquerda, fui pra perna direita por causa de convenções sociais, convenções das pessoas. Pô, você tem que ser bom em várias coisas. E aí eu não fortaleci a perna do Messi. E aí eu fiquei... Putz, que ruim. E eu concordo contigo, né? Que a autoeficácia é... Sabe por quê? Às vezes a gente vai nos treinamentos... E já que você abriu isso, eu vou confessar. Às vezes você vai num treinamento, o cara não tá legal com a vida, o cara não tá bacana, o resultado não tá bom. Ele tá acima do peso, ele perdeu o emprego, a mulher abandonou, ele procrastina pra caramba, ele tem os pensamentos vitimistas, ele tá mal, ele tá muito mal, ele tá mal, vários elementos ele tá mal. E ele vai num treinamento, sei lá, seu ou meu, pra tentar se desenvolver e encontrar um caminho. Eu não gosto quando uma pessoa chega pra essa pessoa que ainda não se apropriou da realidade dela e fala assim, olha no espelho, você é um leão, você é incrível, você é enorme, você é maravilhoso. Isso confunde. Uhum. Não confunde. Porque, poxa, não, cara, olha pra tua realidade. Quais são os pontos que você tem que melhorar? Dá uma olhada aí, cara. Putz, não tá legal a saúde, não tá legal a família. Por onde que a gente começa? Melhora um pouquinho. É melhor fazer desse jeito do que colocar um véu de delírio na cabeça dessa pessoa e ela sai de lá, tipo um bronzeado, motivada. Que dura um dia. Aí não dá resultado. E aí chega em casa, frustra.
Aí você tá com o marido, você entendeu? Foi pra lá e tal. Então essa expectativa... E aí tem programas que provoca pensamentos suicidas na pessoa, né? Quais são esses programas? São esses programas que o cara fica lá, você é foda. Por isso, eu trabalhei, quem você quiser, de atleta, de time, de equipe, né? E eu sempre digo, os traumas são como um abscesso. Você tem que furar antes da prova, porque senão vai estourar lá no meio da prova, né? Então, o pessoal que trabalha... Eu trabalhei muito com o pessoal do judô, né? O sujeito tá com medo, eu tenho que trabalhar esse medo antes da prova. Perfeito. Porque aí o que acontece? Pega um psicólogo, um coach, que fica assim, não, eu sou um campeão, eu sou campeão. Eu cansei de ver, eu tô no Mundial porque eu tô lá com o Thiago Camilo, Leandro Guilherme, Babi. Aí você olha um cara, tá lá o olhão inchado, chorou a noite inteira. Você cumprimenta, tá com a mão fria. Por quê? Porque o coach dele falou, você é fera, eu sou fera, blá, 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 eu sou fera. Aí no meio, aí na noite, na véspera, ele não consegue segurar, aí vem assim, o cara vai quebrar meu braço, Roberto, o cara vai quebrar meu braço. Fala, pô, é agora que nós vamos ver ali na hora. Sim. Roberto, você tem técnica? Eu tenho, vou hipnotizar o cara e ele vai lá e lógico, não é um trabalho 1000%, né? Sim. Mas não adianta ficar falando. Então, qual que é o medo? Porra, quando eu era criança, meu pai me espancou e quando ele me espancou, eu fiquei com ódio dele e não sei o quê, e por isso que eu virei um lutador. Legal, mas eu tenho medo que o outro cara seja meu pai, me espanque e quebre meu braço. Então, pô, vamos falar disso antes da competição, antes da hora, né? Sim. Então, eu concordo com você. Psicologia positiva para encrenca é complicado, gente. Legal isso. Psicologia positiva para encrenca é complicado. Quando você fala desses pensamentos suicidas, o cara, ele não tá numa situação legal, ele não se apropriou da realidade, e tem um estímulo externo para ele de que ele vai conseguir, e aí ele se perde, frustra a expectativa lá em cima. É mais ou menos isso. Não, porque a minha vida toda eu estudei trauma. O que acontece com o trauma? Vamos pegar uma situação, eu diria, mais corriqueira do que deveria ser. A menina de 7 anos é abusada pelo pai. Isso é psicológico? 10%. Isso é neurológico. Por quê? Porque o cérebro dessa menina já fica ligado. O tempo todo ela está ligada e o tempo todo ela está assim, vai dar desgraça, vai dar desgraça. A amígdala dela já fica deixando ela em estado de alerta. Aí o pai foi lá, a mãe foi dormir, ela e ela escuta barulho. Ela sabe que o pai vem. E ela sabe que quando o pai estiver abusando dela, muita gente trabalha fight or flight, fuga ou luta. Tá. Mas isso é muito superficial, porque a maioria das situações traumáticas, o ser humano não consegue lutar ou fugir. Então essa menina de 7 anos, ela vai bater no pai? Não vai. Ela tem para onde ir? Não. Então fight, flight or freeze, ela congela. Perfeito. Ela congela. Então, essa pessoa que está congelada, não adianta alguém falar, você é fera. A gente precisa primeiro estimular uma reação, ela precisa conhecer o cérebro dela que está o tempo todo dizendo, vai dar merda. Essa mulher vira uma empresária, ela está ganhando grana, mas o cérebro dela está lá. Por quê? Porque ela não descondicionou a amígdala dela a enviar sinais de alarme. Então, essa empresária está no iate ou está num cruzeiro e o cérebro dela vai dar merda. Ela dá vontade de citar algumas pessoas que o mundo conhece, falar assim, você vê essa pessoa claramente, ela conseguiu dominar o cérebro dela, então os olhos dela estão sempre, vai dar merda, mas ela não
ela não quebrou o sistema de vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Não adianta falar vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal, porque a amígdala dela vai dar merda. Não aceita, né? E nós que trabalhamos com gente, nós precisamos ter essa coragem de falar assim, peraí, o que aconteceu? Qual que é o medo? Qual que é o drama? Porque à medida que a pessoa vai podendo falar sobre isso, ela vai dominando o cérebro dela. E não simplesmente vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Muito bom, muito bom. Roberto, foi um prazer falar contigo. Cara, o máximo. Pô, obrigado por me dar a chance de falar. Que isso, você tem a chance sobre que você quiser. Você tem a chance que você quiser. Antes de finalizar, eu sempre faço uma última pergunta, mas me fala aqui pra galera, onde que a turma te acha nas mídias sociais? Pessoal, o forte hoje é o Instagram, o RChineachique. Tá. E me manda mensagem no privado, eu prometo pra você que talvez demore 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas eu olho e respondo, tá? Perfeito. Então siga lá o RChineachique no Instagram, tá lançando um livro, compra o livro dele, vai ser legal. Tem um curso, tem lá várias ferramentas incríveis. O Roberto é um cara fantástico, já contribuiu demais para a sociedade brasileira e para o mundo todo também, para o mundo do esporte também, porque eu sou fãzaço. Agora, Beto, me diz uma coisa, se você tivesse que dar uma única mensagem para o mundo inteiro, vai chegar em todas as pessoas do planeta Terra, vai chegar traduzida, vai chegar por telefone, no outdoor, na televisão, no jornal, que mensagem seria essa? Puxa, seja generoso. Seja generoso. Cada vez mais o mundo está mesquinho e seja legal. Vou resgatar meu pai. Meu pai era um cara muito simples de farmácia e ele falava assim, nunca perca a chance de fazer alguém feliz. E você sabe que isso vale, né? Ele falava assim, e ele falava isso há 50 anos atrás, mais um pouco. Ele falava assim, pô, esse mundo hoje é de tanto orgulho e as pessoas procuram aparecer umas em cima da outra. Seja legal. E vou contar a última história. Tá. Eu tive uma paciente de terapia, sei lá, 30 anos atrás, 32. E essa paciente tinha um filho que era um cara muito drogado. O tema da terapia era o filho. E um dia ela falou assim, falei com o Antônio, se ele quer fazer terapia com você, ele falou que gostaria de experimentar. Eu acho que só você para dar um jeito nele. Você aceita? Falei, olha, fulana, vamos falar. Deixa eu ter uma sessão que talvez seja melhor mesmo. E se a gente der certo, você vai para outro terapeuta e eu cuido. E o cara foi e o nosso santo bateu. O cara era assim, sexo, tudo quanto era sexo, bacanal, aquelas coisas de parede na sauna, jogo, droga, e ele foi tirando jogo, drogas, cocaína, morfina, sexo, parou e começou a estudar psicologia e virou meu assistente. Sim. Passou um tempo, ele se apaixonou de outra, os 2 estagiários fazendo faculdade de psicologia, e aí a menina me procurou e falou, o que você acha? Isso anos 80, HIV aparecendo. Eu falei, vocês têm que fazer o HIV, ver o que dá, pum, positivo. E aí ele começou a definhar. Pá. E aí chegou uma hora que ele não conseguia vir para ajudar a gente, não conseguia nada. E eu passei aí quartas-feiras à tarde. Há uns 5 anos, a mesma psicóloga que indicou, falou, olha, ela tá mal, tá com câncer, metástase, tá para morrer, ela pediu para eu pedir para você ir visitá-la. Você vai? Eu falei, vou. E aí, cheguei lá, e ela chegou para mim e falou assim, sabe, Roberto, eu quero te agradecer, porque depois que o meu filho ficou mal, ele não tomava banho, ele não comia, não fazia barba, não queria nem escovar o dente. O único dia que ele tomava banho, que ele comia, que ele pedia para a gente fazer a barba, era quarta-feira, quando você ia. E nesse dia, ele sorria. Então eu te chamei aqui para te agradecer pelos sorrisos que você colocou no rosto do Antônio. Nossa, quando ela falou aquilo, eu tive que segurar para não chorar, porque
foi muito forte, mas ela estava muito fraquinha, né? E aí ela pediu se eu podia voltar domingo que vem, eu prometi, mas ela morreu no meio da semana, né? Aí, isso foi no Hospital Oswaldo Cruz. Eu desci para pegar o carro e tinha acho que, não sei, tinha um banco ali pra gente esperar o carro. Eu sentei e comecei a chorar. E aí eu pensei assim, a felicidade é colocar sorriso no rosto das pessoas. E aí eu chorei, falei assim, Deus, eu quero te agradecer por ter me dado e por me dar a chance de colocar sorriso no rosto das pessoas. E para mim, para deixar essa mensagem, gente, coloca rosto no sorriso das pessoas, porque as pessoas estão precisando voltar a sorrir. Uau. Roberto, obrigado. Obrigado. Um prazer. Você é incrível. Gente, esse foi um podcast maravilhoso e ultra especial para mim. Grande abraço. A gente vê no próximo JJ Podcast. Valeu!